Boa tarde, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o nosso trabalhinho de ciências no nosso livro número 3. E vamos começar trabalhando na unidade 5, falando sobre as partes do dia. Nessa imagem que vocês estão vendo, nós temos o quê? Uma sala de aula, um grupo de estudantes na sala de aula. E o que tem lá fora, atrás da janela? O sol, isso mesmo, o sol. E no reloginho, esse reloginho bem bonitinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse reloginho aqui tá marcando 7 horas e 10 minutos. Ou seja, 7 horas, 10 minutos com esse solzão está de dia. Tem outra imagem aqui, ó, das crianças almoçando com os pais, fazendo uma refeição. E nós temos as crianças indo dormir. Então, as perguntinhas aqui são as seguintes. Essas cenas, elas acontecem no mesmo horário? Essas 3 cenas são no mesmo horário? Não, não são, certo? Existem elementos que só podemos observar em determinado período do dia? Sim, o que são esses elementos? O sol é um elemento. Vocês estão vendo aqui, ó, a lua, as estrelas que indicam que está o quê? Está de noite. E em quais horários você realiza as atividades representadas nessas imagens? Que horas vocês iam para a escola, né? Porque nesse período nós não estamos indo. Mas nós costumamos ir para a escola no horário da tarde. A gente almoça no horário do meio-dia, né? Tem criança que almoça um pouquinho antes, 11 horas, ainda de manhã. Tem crianças que almoçam de tarde. E a hora de dormir? Acredito que a hora que eu vou dormir seja a mesma hora que vocês. Sempre à noite. O que é um dia? Você já observou que várias atividades costumam acontecer em um momento do dia? Por exemplo, você estuda quando está claro ou quando está escuro? Eu acredito que todo mundo estude de manhã, quando está bem claro. Em qual horário seus pais ou seus responsáveis trabalham? Há um momento em que a maioria das pessoas dormem? Há momentos para tomar café da manhã, almoçar e jantar? Como está o céu em cada um desses momentos? Vocês estão observando que tem um moço, né, que está passando mal, ele está no médico. E ele foi em qual horário no médico? Ele foi no horário da noite. Veja aqui a lua. À noite. E embaixo, ele foi sacar o dinheiro, outro rapaz. Se você olhar lá fora, o céu está claro. Isso significa que pode ser de dia ou de tarde. O dia e a noite. Já olhou para o céu hoje? Eu tô olhando nesse exato momento e o céu está azulzinho, está lindo. Como que ele está? Quais as características que você pode identificar no céu? Ele está claro, ele está escuro, está com nuvens. As condições do tempo variam. Pode haver nuvens, chuva ou sol. Mas em um dia sempre temos horas de claro e horas de escuro. De manhã, quando o sol nasce, os ambientes ficam mais claros. Ao entardecer, quando o sol se põe, os ambientes ficam mais escuros. Isso se repete todos os dias. Um dia inteiro tem 24 horas. Os períodos mais claros são chamados de dia e os períodos mais escuros são chamados de noite. Vamos entender isso melhor. Nós vamos falar primeiro das características do dia. Deixa eu botar aqui para vocês. Características do dia. A luz do sol ilumina e aquece o planeta Terra no período do dia. Há a luz solar intensa. Portanto, o ambiente fica claro e iluminado. Por que a luz solar? Então, vocês estão vendo essas duas imagens aqui, ó. A imagem de um campo em um dia de sol e em um dia nublado. Quando está chovendo ou nublado, os ambientes costumam ficar menos iluminados. Isso ocorre porque as nuvens bloqueiam, as nuvens impedem que o sol passe para a nossa parte, onde nós estamos, que ilumine a gente. As nuvens fazem esse bloqueio. Quando o sol está muito intenso, significa que ele está muito forte.
E esse bloqueio significa que eles impedem que a luz chegue até a gente, impede que isso aconteça. Agora aqui um desafio. Nesse desafio tá assim, como... Peraí que travou aqui pra ti. Como diferenciar o período da manhã e o período da noite. Peraí que ficou feio. Pronto. Como que vocês diferenciam o período da manhã e o período da noite? Esse aqui, ó, desafio. Fala aí pra tia. Eu quero que vocês gravem um vídeo, isso mesmo, eu quero que vocês gravem um vídeo explicando pra mim como que vocês diferenciam o período da manhã e o período da noite. E manda pra tia, tá? Jogo rápido. Observe as fotos tiradas em dias diferentes. Nós temos aqui o dia ensolarado, que é o primeiro. Nós temos o dia nublado. E nós temos o dia chuvoso. Marque um X na alternativa que indica como o dia está hoje. Hoje, sexta-feira. Hoje é dia... Confirmar aqui. Hoje é dia 11. Hoje é dia 11. Isso, dia 11, sexta. Você vai marcar um X em como está o dia hoje. Bom, aqui na minha casa, ele tá ensolarado. O sol está lindo. Características da noite. No período da noite, como o sol não está presente, o ambiente fica escuro. Observando o céu, podemos ver vários astros, como a lua e as estrelas. Pode haver luminosidade vinda da lua e das estrelas, mas não é tão claro como se fosse o dia. Então, essa aqui é uma foto do céu em uma noite de lua cheia. Que a lua, vocês podem observar que ela também ilumina a nossa noite. Só que não tanto quanto o sol ilumina e deixa super claro. Na página 7, vamos falar um pouco da parte artística. O céu e os astros são retratados em muitas obras de arte. Nas obras de Vicente Van Gogh, um dos artistas mais importantes do seu tempo, podemos identificar representações do dia e da noite. Veja os exemplos. Nessa primeira aqui, ó, essa da direita, essa aqui, vocês podem observar que tem o sol, que tá bem iluminado, tá bem claro. É uma obra As Oliveiras, é o nome, né, das árvores. Mostra a cena diurna, ou seja, de dia, com o sol e o dia bem claro. Do lado direito, a obra A Noite Estrelada. Mostra uma cena noturna com a lua, as estrelas e o céu escurecido. Para o nosso jogo rápido, agora você vai ser o artista. Você vai usar a sua criatividade e vai caprichar fazendo um desenho com o cenário de dia do lado esquerdo e de noite do lado direito. De dia você sabe que tem o sol e à noite nós temos a lua e as estrelas. Manhã, tarde, noite e madrugada. Observando o céu e suas características, podemos perceber que ele muda bastante com o passar das horas. Nós fazemos uma série de atividades que estão associadas com determinado momento do dia. De manhã, tomamos café. À noite, jantamos. De madrugada, dormimos. A identificação dos períodos do dia é uma forma de marcar a passagem do tempo. O dia ele pode ser dividido em 4 períodos. Como a tia falou para vocês, manhã, tarde, noite e madrugada. Vejamos a primeira. Manhã, das 6 horas às 12 horas. Manhã. Tarde, das 12 horas às 18. Lembra que nós aprendemos isso na outra aula de matemática? A gente aprendendo sobre as horas. Noite, das 18 às 0 horas, ou seja, meia-noite. E a madrugada, geralmente, é da meia-noite até as 6. Que também, ó, aí das 6 da manhã, começa aqui, ó, até as 12. E
começa tudo de novo. Ou seja, das 6 da manhã às 12 horas é manhã. De meio-dia às 6 da tarde é a tarde. A noite começa das 6 até as 0 horas. E a nossa madrugada de 0 horas às 6. Cada um dos períodos é o que vocês puderam observar aqui na imagem, que é a nossa imagem do Rio de Janeiro, certo? Vocês estão observando aqui, ó. Essa aqui é a imagem da nossa cidade do Rio de Janeiro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os seres vivos e os hábitos diurnos e noturnos. Diurnos, já tá dizendo, ó, de dia, ó. Diurnos são hábitos, coisas que vocês fazem de dia. E noturno é o que você faz à noite. Os seres vivos, eles podem realizar atividades diurnas, ou seja, durante o dia, ou as noturnas durante a noite. Podemos separar os seres vivos de acordo com o período em que estão mais ativos. Os seres humanos são animais diurnos. Costumam realizar a maioria das atividades de dia. As refeições principalmente ocorrem em determinados períodos. O café da manhã acontece cedo, o almoço meio-dia e o jantar no período da noite. Fora o que a gente vai comendo também durante o dia, não é mesmo? Crianças vão à escola durante o dia, mas algumas têm aulas à noite, no ensino médio, por exemplo. Adultos podem trabalhar durante o dia e realizar outras atividades durante a noite, como cursos de línguas e atividades físicas. Apesar de sermos diurnos, existem profissionais que trabalham no período da noite ou da madrugada. Em horários de trabalho, eles variam bastante. Já que enfermeiros e médicos podem trabalhar em hospitais durante a madrugada, professores podem dar aula durante o dia ou à noite. O comércio das cidades geralmente funciona durante o dia, que é o famoso chamado horário comercial. Já os shoppings funcionam durante o dia e algumas horas à noite. Aqui do lado vocês podem observar, ó, que tem uma enfermeira e médicos, eles trabalham durante a madrugada também, ó. Essa imagem aqui, ó. Ele tem médico que trabalha de dia, tem médico que trabalha de tarde, à noite, tem médico que trabalha o dia inteiro, tem médico que trabalha de madrugada. Em shopping aqui, ó, geralmente é de 10 às 10. É o horário do shopping. Períodos do dia e dos animais. Agora a gente vai ver essa partezinha aqui, ó. Os animais, eles têm características que ajudam a se relacionar com o ambiente com maior destreza. Destreza é facilidade. Então, eles podem se relacionar com o ambiente com maior facilidade. No período noturno ou diurno, podem ser mais bem adaptados à temperatura de determinado momento do dia ou da noite, ou mesmo ter maior facilidade para conseguir alimento. Vamos conhecer alguns deles? Aqui, ó. Deixa eu só apagar esse aqui que eu já fiz errado. Vamos subir aqui. Animais de hábitos noturnos. Aqui agora a gente está falando um pouquinho dos animais que costumam... Travou aqui? Já voltou. Agora a gente vai falar dos animais de hábitos noturnos. Os animais de hábitos noturnos, eles descansam durante o dia. Eles dormem de dia. E eles ficam mais ativos no período da noite. Eles são capazes de se locomover e obter alimento no escuro, garantindo assim sua sobrevivência. Então aqui, ó, vocês podem observar que nós temos, ó, a coruja, ela tem um hábito noturno, o vagalume, o morcego, a mariposa, eles enxergam à noite. A maioria das espécies de coruja tem hábitos noturnos. Elas chamam atenção principalmente pelos olhos grandes e são chamadas de carnívoras, isso mesmo. Carnívoras, vocês sabem o que são carnívoras? Carnívoras são as pessoas que comem, se alimentam de carne. No caso dela, ela se alimenta de outros animais. Ela se alimenta, por exemplo, camundongos, esquilos, aqui ó. Eles se alimentam de pequenos mamíferos. Ratos, camundongos, esquilos, coelhos, morcegos, pássaros e insetos. Alguns. As corujas vão à caça de alimentos à noite e enxergam melhor em ambientes com pouca luz. Os vagalumes
como nós costumamos chamar, sabe o quê? Pirilampos, isso mesmo. Eles são insetos que têm no seu corpo, uma substância que brilha no escuro, que é o que chama a atenção deles. São visíveis principalmente à noite, em áreas rurais. Sabe, áreas rurais no campo. Eles usam essa luz para se comunicar entre si. Essas luzes artificiais podem ser um problema para eles, pois pode atrapalhar também. Na verdade, as luzes artificiais, aqui tem no poste, aqui tem dentro de casa, aqui tem em alguns lugares, atrapalham a comunicação deles. As mariposas. A tia tá travando tudo aqui hoje. Vamos lá. As mariposas, elas têm hábitos noturnos e são facilmente atraídas pelas luzes. Mariposas são essas aqui, ó. Tá vendo a mariposa? Parece que ela tem um monte de olhinho, né? Olha só. Que linda. Isso é uma mariposa. Elas também têm os hábitos noturnos e são facilmente atraídas pelas luzes dos ambientes. Algumas delas têm coloração escura, o que permite que ela se camufle, se escondendo. Ela vai, se ela entrar dentro de casa, certo? Se camuflar é você se disfarçar no ambiente. Então, essa cor escura dela permite que ela se esconda no local e ela se escondendo, ela se esconde dos animais que querem capturá-la. É uma forma também de se esconder, certo? Alguns tipos de mariposa, elas se alimentam de néctar, que é um líquido açucarado produzido pelas flores. Os morcegos também são exemplos de animais noturnos. Durante o dia, eles costumam descansar em cavernas, em galhos de árvores, buracos nas árvores, sótãos ou locais bem escuros. E durante a noite, eles saem para realizar suas atividades. Eles são capazes de voar e encontrar o seu alimento no escuro. Os diferentes tipos de morcego apresentam uma alimentação bem variada. Eles podem comer frutos, parte das flores, animais pequenos, como insetos, animais maiores, como peixes e rãs, ou mesmo morder animais para lamber o sangue deles. Agora, é verdade? A maioria dos morcegos se alimenta de frutas e insetos? Vou deixar essa pesquisinha aqui para vocês, ó. Essa pesquisa aqui é verdade. Responde pra tia, não vou dar resposta agora. A maioria dos morcegos se alimentam de frutos e insetos? Será que é verdade? Vou deixar para vocês me responderem. E os animais diurnos, né? Nós vimos os noturnos. Os diurnos, eles se alimentam de dia. Eles têm o hábito de sair para se alimentar durante o dia. E à noite eles estão dormindo, já é o contrário dos noturnos. Esses animais, eles dependem da luz do dia para enxergar e executar melhor suas atividades. Vamos dar o exemplo de alguns deles. Primeiro, a borboleta. Tá vendo aqui a borboleta? São insetos que voam e realizam suas atividades durante o dia, procurando por flores para se alimentar de seu néctar. Os beija-flores, esses aqui, ó, que são lindos. Os beija-flores também buscam o néctar das flores durante o dia. Esses dois animais apresentam cores vibrantes e pairam no ar. O que é pairam no ar? Eles ficam parados no ar. Eles se sustentam no ar. Os macacos. Aqui, ó. Um macaquinho. Eles também têm hábitos diurnos, né? De dia. Eles descansam durante a noite e buscam alimentos e se relacionam com outros integrantes do grupo em que vivem durante o dia. Agora aqui, vamos lá no desafio? Vamos brincar? Eu quero que você me dê um exemplo. D. Letra A. 2 animais de hábitos noturnos. Letra B. 2 animais de hábitos diurnos. Aí você escreve do ladinho do livro, tá? Coloca aqui, ó. A resposta do ladinho do livro. Vamos subir. Agora as plantinhas. Os períodos do dia e as plantas. As plantas também podem apresentar características específicas durante o dia ou durante a noite. Vamos conhecer alguma delas. A planta chamada dama da noite, que é essa aqui, ó. Dama da noite, também conhecida por esse nome, por florescer no escuro, ela começa a se abrir ao pôr do sol e permanece aberta durante a noite. Que linda! Olha, essa aqui, ó. Dama da noite.
ela fica fechada durante o dia, como vocês podem observar aqui, ó. E no horário da noite, né, a partir das 6 da tarde, olha o que acontece. Ela se abre, por isso ela recebe o nome de Dama da Noite. E a planta conhecida como 11 horas tem flores que se abrem pela manhã por volta das 11 horas e se fecham à tarde, mas apenas em dias ensolarados. Olha que bacana! Essa planta ela é chamada de 11 horas porque ela tem o hábito de abrir os botões dela às 11 horas, por volta de 11 horas. E elas se fecham à tarde. Mas nos dias ensolarados, ó, aqui, ó. Vê se a mamãe tem Dama da Noite e a plantinha 11 horas. São lindas. Depois que você ouviu o que a tia explicou, ou fez com a mamãe, né? A mamãe explicou pra vocês. Vocês vão realizar essas atividadezinhas aqui, ó. Vamos usar o que nós aprendemos. No primeiro, vai organizar a sua rotina, o seu cotidiano, o que você faz durante o seu dia. E vai desenhar o que você faz em cada um dos períodos. E depois você vai registrar o que representa cada um desses desenhos. Primeiro, de manhã, você vai desenhar o que você faz de manhã. Vai desenhar o que você faz à tarde, à noite e de madrugada. Acabou de fazer isso? Você vai aqui, ó. Número 2. Observe o céu e registre o que você vê em cada um dos períodos. O que você vê de manhã? Ai, de manhã eu vejo o sol. Então você vai escrever aqui, ó. Eu vejo o sol, eu vejo os pássaros, eu vejo os animais, certos animais. Período da tarde. Ah, o sol tá se pondo. Ou então está mais nublado, não tá mais ensolarado, o sol já não tá mais aparecendo. E o período da noite? O que acontece no período da noite? Já não tem mais sol. Isso é a nossa certeza. Então tem o quê? Pode ter a lua, se não estiver nublado, as estrelas. O número 3, você vai ligar as frases da primeira coluna com o período do dia correspondente na segunda coluna. Então aqui, ó. Número 1. Normalmente sentimos sono. Manhã, tarde ou noite, madrugada. Aí aqui, ó. Primeiro, a gente vai ligar lá, ó. Ah, eu sinto sono de noite, né? Quando tá na hora de dormir. Podemos fazer um delicioso piquenique no parque. De manhã, de tarde ou de noite, madrugada. De manhã e de tarde. Podemos ver o sol? Claro que podemos. De dia. Podemos ver a lua brilhar no céu? Óbvio que sim. À noite. Vamos à escola? A gente vai à escola à noite? Não, a gente vai à escola de dia. O céu fica escuro? De manhã ou de noite? De noite, né? Dormir de pijama? De manhã, de tarde ou de noite? De noite. Só que tem gente que eu sei que tá de pijama o dia todo, né? As luzes da cidade são acesas de manhã ou de noite? À noite. As estrelas aparecem no céu? À noite. Podemos tomar banho de sol? Claro. De dia. O dia fica claro? Fica. De dia. E acordamos para tomar café? Também de dia. Número 4. Observe as condições do tempo em cada imagem e escreva se o dia está chuvoso, ensolarado ou nublado. Então, primeira imagem, tá o quê? Está nublado. Então, você vai escrever aqui, ó. Deixa eu colocar para você ver. Está no... Deixa eu apagar aqui. Cor do texto vai ser preto para vocês verem melhor. Vamos lá. Nublado. Está nublado, certo? Agora embaixo. Esse aqui, tá o quê? Tá chuvoso. Tá com letra maiúscula. Chuvoso. Ui, chuvoso. Certo? E por último, como é que tá o de baixo? Ele não consegue, a tia não consegue deixar ele
Maiorzinho? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui pra vocês. Não. Isso a Tina não consegue. Deixa eu ver se eu consigo editar. Pronto. E por último aqui, ó. Está ensolarado. Ensolarado. Observou? Pausa o vídeo para vocês escreverem. E depois continua. Primeiro, nublado. Segundo, chuvoso. Terceiro, ensolarado. Agora aqui. Número 5. Retire do material de apoio. Só deixa eu apagar isso aqui para vocês. Pronto. Retire do material de apoio ilustrações de atividades que ocorrem em diferentes períodos do dia. Recorte e colos nos locais indicados. Lá no finalzinho do material de apoio de vocês, tem assim, material de apoio, página 16, ciências. Aí vocês vão colocar nesses espaçozinhos aqui, tá? Manhã, tarde, noite, madrugada. O que você costuma fazer durante esses períodos? O que ocorre durante esses períodos? Vocês vão colar no local indicado, certo? Continuando, na página 17, para saber mais, responda cada sentença e depois encontre as palavras no diagrama. Então, a primeira, letra A. Nome do astro que ilumina e aquece o planeta Terra. Qual será o nome desse astro? É o Sol. Deixa eu ver se a tia consegue colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Você vai escrever aqui na letra A o que a tia vai marcar aqui pra vocês, ok? Então, aqui. Primeiro você vai procurar o Sol. Vamos procurar Sol, Sol, achei. Aqui, ó. Primeiro. Sol. Você vai escrever Sol na letra A. Aqui, ó. Na letra A. Aperta o pause e escreve essa palavrinha ali. Letra B. Observando o céu à noite é possível vê-la. À noite eu posso vê-la? É claro que é a Lua. L-U-A. Lua. Letra C. Os seres vivos que ficam mais ativos durante a noite e a madrugada apresentam que tipos de hábito? São os chamados noturnos. Eles possuem hábitos noturnos. Isso na letra D. Agora aqui, ó, na letra C. Na letra D. Profissional que pode trabalhar tanto de dia quanto à noite e cuida da saúde das pessoas. Ele é chamado de médico. Certo? Letra E. Momento do dia em que a maioria das pessoas dorme. Eu durmo. Eu costumo dormir de noite, de madrugada. Então aqui, ó. Madrugada. E por último, na letra F, período do dia em que o sol nasce em nosso país. Ele nasce de manhã. Certo? Vocês vão colocar essas palavrinhas aqui escritas na linhazinha e vão circular as palavras no diagrama, que é o caça-palavras. E por último, nossa atividade de hoje, a página 18. Vocês vão pegar lá no material de apoio, lá no final do livro, tem duas imagens. Uma representa uma paisagem durante o dia e a outra durante a noite. Pesquise em jornais, revistas, o que você possa recortar. Figuras de seres vivos que apresentam hábitos diurnos ou noturnos e cole nas respectivas imagens. Aí vocês vão mostrar isso para os seus coleguinhas de que forma? Vocês vão mostrar através de uma foto, tá? Pede a mãe para tirar uma foto pra gente mostrar pros seus amiguinhos lá no grupo dos responsáveis. Compare os seres vivos que cada um encontrou. Desse jeito você vai poder olhar o que seu coleguinha fez, o que você fez de diferente dele. Isso número 7, tá? Número 7.
E no número 8, você vai desenhar um animal de que você gosta, o animal que você mais gosta. E em seguida, você vai escrever se ele é um animal de hábitos diurnos, aqui ó, diurnos, ou se ele tem hábitos noturnos. Aí você vai desenhar nesse espaço aqui, ó. Nesse espacinho aqui, tá bom? Aqui não precisa fazer, que aqui já é a unidade 6. E eu encerro com vocês o nosso trabalho do livro de hoje. Um beijo!